Olá, queridos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a série Crescendo na Vida Cristã. Na lição de hoje, leite ou alimento sólido? Essa será a nossa reflexão. Efésios 4,15 é o texto que precisamos guardar em nosso coração, pois estamos falando de crescimento. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Guarde esse texto em seu coração, que é a referência que nós temos de crescimento, que é a pessoa de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero iniciar com uma pergunta. Você prefere leite ou alimento sólido? O que é mais nutritivo? O leite ou o alimento sólido? E qual a diferença essencial entre ambos? Hoje falaremos um pouquinho sobre alimento, porque na verdade nós somos o que comemos. O alimento influencia profundamente naquilo que somos, naquilo que nos tornamos. Na pirâmide alimentar que você vê, nós estamos vendo alguns grupos de alimentos. Nós temos os energéticos, acima os reguladores e logo acima os construtores. Alimentos energéticos são aqueles que nos fornecem energia. Eu gosto muito de pão. Pão é um alimento muito importante para a minha alimentação. Depois nós temos os reguladores, que contribuem para o funcionamento do nosso organismo. E acima nós temos os construtores, que são responsáveis pela renovação e construção dos tecidos. Eles são ricos em proteínas e sais minerais. Nós temos aí o leite e os seus derivados, a carne, o peixe e os ovos. O indivíduo, para ter uma vida saudável, ele precisa de uma alimentação que contenha tudo o que o seu organismo necessita. Os carboidratos, as proteínas, os sais minerais, as vitaminas e outros nutrientes mais. Vocês viram aí entre os construtores o leite. Isso nos leva à reflexão sobre a importância do aleitamento materno na primeira infância. Todos concordamos que é de suma importância que as crianças tenham o aleitamento materno nos primeiros dias, nos primeiros meses de sua vida. O leite materno possui proteínas, imunoglobulinas e substâncias imunizantes que protegem a saúde do bebê. E a criança passa a consumir alimentos mais sólidos com o tempo. Esses alimentos mais sólidos ajudarão na construção do seu corpo, darão energia e regulam as funções orgânicas para que o corpo da criança se desenvolva. Ela aos poucos vai se tornando um adolescente, um adulto, e em todas as fases de sua vida ela vai precisar de alimentos mais sólidos. Mas todos concordamos que o aleitamento materno é o que a criança necessita nos primeiros anos de vida. A partir disso, ela vai precisar de alimentos mais sólidos. Os sólidos serão introduzidos em sua alimentação. Nós somos o que comemos. O que nós comemos influencia profundamente aquilo que nós nos tornamos. E eu quero fazer uma relação, uma alegoria entre a alimentação e a nossa espiritualidade. Porque da mesma forma, precisamos nos alimentar. E eu quero introduzir o assunto, então, pensando que cada um de nós deu um passo decisivo quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nós nascemos de novo e começamos uma nova vida em Cristo. E quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, somos como uma criança, podemos dizer uma criancinha espiritual. E essa criança espiritual, precisou de leite nos primeiros anos. O Novo Testamento chama isso de genuíno leite. O que seria esse genuíno leite que nós precisamos nos primeiros anos de nossa caminhada? São os ensinamentos básicos da fé cristã.
é aquilo que nos dá o crescimento inicial. Mas nós precisamos entender que depois desse crescimento inicial, quando nós consumimos esse leite espiritual, nós devemos passar para alimentos mais sólidos. Então, continuamos falando sobre crescimento. Lembrando que na primeira aula nós usamos o texto de 2 Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, crescimento é um imperativo. E hoje nós compreenderemos que o crescimento está diretamente relacionado com aquilo que nos alimentamos. Está diretamente relacionado com o nosso alimento, com o que comemos. E o texto principal para a nossa reflexão no dia de hoje será Hebreus capítulo 5. Nós leremos os versículos 11, 12, 13 e 14. Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm, novamente, necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja que o escritor da carta aos Hebreus faz uma relação entre aqueles que se alimentam de leite e aqueles que se alimentam de alimento sólido. Então existe aqui um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. E o escritor aqui é categórico ao reprovar os crentes hebreus. Eles são reprovados por não terem crescido na fé cristã, por continuarem sendo como criancinhas recém-nascidas que necessitam de leite, não suportando ainda os alimentos sólidos. O que seriam esses alimentos sólidos? Seria um ensino espiritual profundo. O tempo passou e eles não progrediram na fé. E aqui o escritor aos Hebreus acusa o problema dessa imaturidade, dessa falta de crescimento. E aqui eu deixo uma pergunta para a nossa reflexão. Como são os cristãos que se alimentam essencialmente, exclusivamente de leite? E como são os cristãos que fazem uso do alimento sólido? Este é o objetivo da nossa reflexão durante essa lição. A diferenciarmos os cristãos que se alimentam de leite e os cristãos que se alimentam de alimento sólido. Quero iniciar falando sobre os resultados de uma dieta somente de leite. E o primeiro problema que encontraremos numa dieta baseada no leite será a indisposição espiritual. Voltando para o versículo 11 do capítulo 5, o escritor diz: porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. O autor detecta que o problema desses crentes era essa preguiça, uma lentidão, uma indisposição para ouvir. Eles eram duros de ouvir ou lentos para ouvir. O autor estava tratando de uma lentidão para entender, e estava se referindo a uma preguiça também de praticar. O que o autor percebia nesses crentes era uma falta de energia espiritual, uma indisposição do espírito para receber, compreender e aplicar os ensinamentos espirituais.
Infelizmente, esta é a característica dos cristãos de nossa época também. Essa indisposição espiritual, essa preguiça para ouvir, para aprender e para passar para alimentos mais sólidos, a buscar uma doutrina mais profunda. E isto tem comprometido profundamente a Igreja de Nosso Senhor nos dias de hoje. Um segundo problema de ter essa dieta exclusiva de leite seria a insuficiência no crescimento. Voltando para o texto de Hebreus, versículo 12, quando já deviam ser mestres, versículo 12. O autor entende que houve tempo suficiente para o progresso da fé desses crentes. O tempo passou e eles não desenvolveram a sua fé. Eles não progrediram apesar do tempo que tiveram para fazer isso. Infelizmente, não houve progresso. E o autor ainda diz: vocês, pelo tempo decorrido, poderiam ser mestres, mas, lamentavelmente, vocês ainda parecem alunos primários. Isto é lamentável, isto é muito triste. Um terceiro problema para essa dieta, essencialmente do leite, seria a inexperiência na palavra. Versículo 13 do texto que estamos analisando: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. A inexperiência na palavra, ou falta de traquejo, falta de manejo, falta de conhecimento bíblico, era o problema que o autor via naqueles crentes hebreus. O tempo passou e eles não progrediram no conhecimento da palavra. Infelizmente, eram bebês espirituais, subnutridos, subalimentados. Não cresceram no conhecimento, assim como poderiam tê-lo feito. O leite é um alimento para criança, mas os crentes hebreus tornaram-se incapazes para consumir alimentos mais sólidos e, por isso, não manejavam a palavra. Paulo deixa um conselho para Timóteo que serve para todos os cristãos em todas as épocas. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. E o quarto problema de se alimentar dessa dieta de leite seria a infantilidade espiritual. Versículo 13. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O autor percebe que o resultado dessa alimentação é uma infantilidade espiritual. Um crente que permanece imaturo. O tempo passou e ele permanece como uma criança em sua espiritualidade. Ele até entende as verdades mais simples, mas não tem a capacidade para um aprofundamento nas doutrinas mais sólidas e profundas das Escrituras. Isto gera uma instabilidade na fé desse cristão. É aquele tipo de cristão que é levado por qualquer vento de doutrina. Esse cristão que ainda é imaturo na fé, infantilizado na fé, ele é caracterizado por um desinteresse pelas coisas espirituais. É aquele tipo de crente que é mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Esses são os resultados de uma dieta somente de leite. Indisposição espiritual, insuficiência no crescimento, inexperiência na palavra e infantilidade espiritual. E os sintomas são esses: crescimento insuficiente, falta de experiência na palavra e uma fraqueza espiritual. Se você detecta
algum desses problemas em sua espiritualidade, fica aqui um conselho da própria palavra de Deus. Mude de dieta urgentemente. A ordem bíblica, o imperativo de Deus é crescer. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desperdice mais tempo em sua vida espiritual. Não desperdice as oportunidades que Deus lhe concede. Podemos ser professores da Bíblia, podemos ensinar a Bíblia, podemos discipular pessoas com conteúdo bíblico. Não podemos perder esse tempo precioso em nossas vidas. Continuando em Hebreus capítulo 5, agora quero falar sobre os resultados de uma dieta com alimento sólido. Iniciamos com maturidade espiritual. A primeira característica do crente que se alimenta com alimento sólido é a maturidade espiritual. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Precisamos entender que o texto aqui usa a palavra leite, mas a palavra leite precisa ser compreendida como os ensinamentos básicos da fé cristã. Portanto, no início de nossa caminhada, nós precisamos desse genuíno leite espiritual, um alimento necessário. O problema é não passarmos adiante, não iniciarmos o consumo dos alimentos sólidos. Esta é a ênfase que estamos dando nessa lição. Precisamos dos ensinamentos mais profundos da palavra de Deus. Precisamos encontrar esse discernimento das verdades espirituais que estão contidas na palavra de Deus. E a maturidade espiritual, ela requer disciplina. E quando falamos de disciplina, estamos falando de um esforço consciente e constante para que esse amadurecimento aconteça em nossas vidas. Falar de disciplinas espirituais é algo fundamental para todo cristão e principalmente para o metodista. A própria palavra metodista quer dizer aquele que é metódico, aquele que é sistemático na aplicação das disciplinas espirituais visando o seu crescimento. Então nós precisamos buscar essa santificação. Assim como Deus é santo, nós precisamos buscar esse caráter santo de Deus em nossas vidas. E todo o esforço que eu puder fazer nesse sentido deve ser feito. É o imperativo de Deus. Esforce-se em seu crescimento. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra de Deus. E eu preciso buscar a Deus em oração. Essa disciplina espiritual também envolve a minha participação na igreja, na comunidade da fé a qual eu faço parte. Essa convivência, essa comunhão no seio da igreja gera crescimento em minha vida cristã. O serviço cristão também é uma disciplina espiritual que coopera, que colabora para o desenvolvimento de minha espiritualidade. Quando eu sirvo a Deus com os meus dons e talentos, Deus me capacita ainda mais para continuar a servi-lo. E ainda, como disciplina espiritual, poderíamos citar a prática do amor, que Colossenses 3,14 nos lembra que é o vínculo da perfeição. Quando eu pratico bem ao próximo, a minha espiritualidade está em progresso, ela está em desenvolvimento. Então todas essas disciplinas espirituais me conduzem para o amadurecimento da minha fé, para a minha maturidade cristã. Uma segunda característica daquele que se alimenta com alimento sólido seria a experiência. Versículo 14. Para aqueles que pela prática, não basta conhecer os ensinamentos bíblicos, eu preciso partir para a prática. Eu preciso experimentá-los em uma vida prática.
Eu preciso de discernimento entre o que é certo e o que é errado, entre o que convém a ser feito e o que eu não devo fazer como um cristão. Então, nesta prática da palavra de Deus, eu vou descobrir uma outra palavra fundamental, que é a obediência. A obediência é fundamental para o meu crescimento espiritual, para que eu caminhe para a maturidade cristã. Eu conheço as Escrituras, estudo, medito, faço uma reflexão sobre ela e depois eu vou para a prática. Eu começo a praticá-la e vou testando aquilo que eu conheço na prática. E isto vai me levando para o crescimento. Então a prática da palavra de Deus, o obedecer aos ensinamentos, aos mandamentos de Deus, são fundamentais para o meu amadurecimento. É a prática da palavra que leva o cristão ao amadurecimento de sua fé. E em último lugar, eu queria falar sobre o discernimento. Voltando para o versículo 14, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de separar o que é certo do que é errado, o verdadeiro do falso, o justo do injusto, aquilo que Deus aprova daquilo que não é aprovado por Deus. E esse discernimento, ele é desenvolvido com o tempo. Não é algo automático, que simplesmente surge em minha vida cristã, mas é algo que precisa ser desenvolvido. Discernir é tirar o cerne, é encontrar a essência de uma questão, o núcleo, o âmago, a parte central de uma reflexão que eu estou fazendo sobre algo, onde preciso decidir se Deus aprova ou não aprova isto. Deus é da vontade de Deus que eu faça isso ou que eu não faça isso. Mas o principal aqui, que o autor aos Hebreus nos lembra, é discernir o bem do mal. A maturidade da fé é o momento em que o cristão tem a capacidade espiritual de discernir aquilo que é bem, de discernir o bem do mal. Este é um grande momento de nossa maturação cristã. Então é isso, queridos. Nós precisamos desse alimento sólido. No início de nossa caminhada cristã, precisamos do genuíno leite espiritual. Agora precisamos de alimento sólido, senão não haverá crescimento. Busque a santidade. Obedeça a palavra de Deus. Estude, medite, gaste tempo, invista tempo refletindo na palavra de Deus e isto te tornará um crente maduro. Essas faculdades precisam ser exercitadas. Os nossos sentidos precisam ser aguçados e precisamos estar em conexão com Deus e isso nos capacitará a discernir a boa doutrina da má doutrina, daquilo que é realmente cristianismo bíblico, do que é religiosidade e doutrina dos homens. Nós precisamos dessa dieta de alimento sólido que nos levará ao discernimento. Portanto, deseje esse alimento sólido em sua vida cristã. O crescimento depende do nosso desejo por esse alimento sólido. E esse alimento é encontrado nas Escrituras Sagradas. Precisamos crescer em todos os aspectos de nossa vida e em todas as boas coisas, pois fomos chamados para o crescimento. E é isso que Deus espera de nós. Então eu te pergunto, já caminhando para o fim dessa lição, o que você prefere? O genuíno leite espiritual ou o alimento sólido? O que você precisa hoje para continuar crescendo na presença de Deus?
o que a sua alma anseia para crescer na presença de Deus. Portanto, esses foram os resultados de uma dieta com alimento sólido. Maturidade espiritual, experiência e discernimento. É isto que acontece em quem busca o alimento sólido. Concluindo, quero fazer um resumo de tudo que aprendemos nessa lição. Em primeiro lugar, hoje você aprendeu que um dos perigos da vida cristã é tornar-se preguiçoso em ouvir. Nós precisamos ouvir com atenção e praticar aquilo que aprendemos. Precisamos amar e desejar a palavra de Deus. Em segundo lugar, o tempo depois da conversão deve ser usado no aprendizado e progresso na vida cristã. A nossa vida cristã teve um início e espera-se que durante o tempo haja um progresso, que esse crescimento não fique estagnado, mas que ele continue em desenvolvimento. Em terceiro lugar, hoje aprendemos que no Novo Testamento o leite é símbolo dos ensinamentos básicos. O leite refere-se aos rudimentos da fé, aquilo que precisamos aprender em primeiro lugar. Mas o cristão, os membros da igreja, precisam buscar crescimento espiritual. Se contentarmos com o leite, estamos vivenciando uma imaturidade espiritual. Em quarto lugar, o crente criança é imaturo, ele está infantilizado. Ele tem a vida espiritual caracterizada por um comportamento infantil. Em quinto lugar, aprendemos que alimento sólido é símbolo dos ensinamentos mais profundos das Escrituras Sagradas e indica o discernimento das verdades espirituais. O cristão precisa buscar o alimento sólido. E em sexto e último lugar, o crente adulto é capaz de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a boa doutrina e a má doutrina. Encerramos aqui a nossa segunda lição. Leite ou alimento sólido? O que você precisa em sua vida cristã? Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima lição.